evangélicos. Hoje, aqui a nossa área de vídeos do UOL, MOV, divulgou uma série sobre os evangélicos. Vamos assistir um trechinho. Eu mesmo não gostava de dar ouvido pra crente. Eu já ficava já nervoso quando eu via um crente passar, eu já caía fora. Sabe assim, uma coisa assim, ó, que eu não conseguia ver nada, só aquela coisa de religião mesmo. Eu era, tipo assim, um demônio de saia. A igreja preza muito por esse valor familiar. Qualquer político que defender essa bandeira vai agradar a igreja em primeira mão. Em nome de Jesus! Não precisamos transformar a fé em um espaço de disputa ou de barganha política. Eu sou evangélico, mas é do outro tipo de evangelho. Eu tenho o meu pequeno grupo, que é assim, a gente é evangélico, mas... A gente enxerga muito isso acontecendo conosco, né? Essa dificuldade de aceitar duas mulheres como pastoras, duas mulheres gays, aí piorou. Então é muito difícil hoje você dizer quem são os evangélicos. É muito fragmentado. Não é do nada que multidões estão nas igrejas evangélicas. Ser evangélico no Brasil, que tipo de crente é você? Justamente a gente foi ouvir os evangélicos, eles relatando as diferentes visões sobre a religião, como eles lidam com isso. É uma série em vídeo, com 2 etapas, inclusive, dividida em 2 capítulos, e que já está disponível para você no nosso canal no YouTube. E a gente convida a participar conosco aqui o autor, o repórter do TAB, que fez essa série, o Tiago Dias, e também a antropóloga, a Jaqueline Moraes, que já está conosco, Teixeira, que também ajudou nessa série. Olá, Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola, Tiago, enfim, a todas as pessoas que estão acompanhando. Olá, Tiago, boa tarde, Fabíola. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É um trabalho feito em muitas mãos também, com a participação da Jaqueline, antropóloga, do Juliano Speyer também. Obrigado pelo convite. Aliás, eu vou começar até com você, Tiago, antes de perguntar mais sobre o ponto de vista antropológico com a Jaqueline, do que significa essa série, né? Qual é o objetivo dessa série? O que essa série traz a respeito dos evangélicos? Bom, tem uma questão primordial aí que a gente observa na sociedade, em vários, não só jornalistas, mas, enfim, do mundo secular, né, como se diz, de que as pessoas acreditam que os evangélicos são uma massa uniforme, né? Eles pensam exatamente iguais, eles são extremamente conservadores. E tem uma questão também que nos guiou, que foi o aumento, né? Desde os anos 70, os evangélicos têm crescido no Brasil, e isso tem sido mais forte dos anos 90 para cá. E projeções apontam que em 2032 eles vão encostar junto com os católicos, né? Então, a partir desse ano, a previsão é de que eles se tornem o maior grupo religioso do Brasil. E muita gente não sabe o que eles querem, o que eles pensam, né? Existe uma visão um pouco... uma incompreensão das pessoas, né? Desse segmento, que já não é mais minoria, né? Ela está deixando de ser minoria. Então, eu acho que de construir pontes de entendimento, né, de diálogo. A gente fala isso diariamente aqui, né, que é algo super importante para a democracia, e eu acho que tem principalmente essa visão, né. Você fala isso porque é realmente também alvo de muito preconceito, né, e coloca ali principalmente o foco no evangélico, e ele não é igual, né, como você falou, nem todos defendem a mesma coisa, é muito amplo, né, a interpretação da Bíblia, por exemplo. Queria ouvir da Jaqueline em relação até às eleições, Jaqueline, porque nos últimos tempos, e esse documentário também vem a calhar nesse sentido, para onde vai o voto do evangélico? O voto do evangélico acabou tendo uma importância, principalmente nessas eleições, e com mudança de foco nas campanhas eleitorais, justamente visando esse público. Qual é a importância desse público? Como que a senhora analisa o aumento dos no país e a relação disso com as eleições? Bom, acho que são coisas muito interessantes para a gente pensar, né? Primeiro, a gente tem que considerar que, de alguma maneira, a gente está no auge de um processo de mudança do perfil religioso no país, né? Que sempre foi católico, né? Majoritariamente católico. E o que a gente vai percebendo
é, na verdade, um processo muito rápido de alteração desse perfil, considerando que a gente pode dizer que são praticamente aí 3 décadas, né, principalmente focando o processo de redemocratização, em que esse crescimento da população evangélica começa a acontecer de forma, né, muito mais decisiva, principalmente a partir da circulação de denominações pentecostais e neopentecostais. Com isso, o que a gente vai vendo também é uma alteração significativa no perfil político, né? De alguma maneira, as pessoas começam a pensar política a partir de determinadas dimensões e a pensar fundamentalmente a necessidade de construir um engajamento sobre política. Isso é uma questão muito diferente, né? A gente não pode dizer, claro, que a gente está falando de uma compreensão explícita do funcionamento dos nossos 3 poderes ou qualquer coisa assim. As pessoas ainda confundem muito isso e a gente tem sempre muito isso dito nas pesquisas, mas que as pessoas entendem que, de alguma maneira, o voto é um ato de responsabilização civil. E esse entendimento é um entendimento muito produzido a partir de uma vivência densa dentro das igrejas, que se constituem, de fato, como esse espaço de socialização primária e esse espaço de rede fundamental, né, de auxílios e de uma série de outros fatores, e compreendem também, a partir daí, que é importante, então, consequentemente, pensar esse voto analisando fundamentalmente o que se fala muito de uma espécie de perfil cristão, né, ou interesses cristãos na política. Claro que é importante a gente pensar que esses interesses que as populações evangélicas desenvolvem e um perfil ou uma perspectiva específica sobre a política e que, consequentemente, atravessa muito, né, esse pleito que a gente está vivenciando agora em 2022, ele não passa a revelia da nossa cultura política, né, e da história brasileira em relação à política. Então, é importante a gente pensar que a gente vai ter, nas regiões Sudeste e Sul, mais pessoas evangélicas engajadas em projetos políticos de direita e, consequentemente, engajadas num apoio direto ao Bolsonaro. Isso, é claro, tem uma fissuras significativas entre as mulheres, mas ainda assim acontece, e a gente vai ter, consequentemente, a região Nordeste como sendo uma região significativa de oposição a projetos políticos de direita e de apoio a uma mentalidade política de esquerda, mesmo entre as populações evangélicas. Então, é importante a gente pensar que essa vinculação religiosa, um público, uma comunidade específica de fé, não vai fazer com que essa pessoa se torne sectária a todo o histórico e a toda a visão política que é muito maior e que atravessa, na verdade, toda a nossa história de cidadania brasileira. Eu queria perguntar para o Tiago, porque nesse ponto da política é do 2º episódio, né, a segunda parte da série, que fala como a política subiu no púlpito. O que vocês contam nessa segunda parte dessa série, Tiago? A gente falou com pessoas em São Paulo, né, evangélicos. Aliás, todo o documentário a gente ouve pessoas evangélicas, desde os antropólogos, né, as pessoas que estão pensando, estudando, pesquisando isso. E a gente falou com pessoas de São Paulo, mas a gente foi para Barra do Pujuca, que é um bairro extremamente popular em Camaçari, a 100 quilômetros de Salvador, mais ou menos, em que essa realidade desse futuro evangélico já chegou ali, né? É um bairro em que tem cerca de 80 igrejas evangélicas, uma igreja católica só. Ou seja, a gente tentou ir nesse futuro, né, que já chegou, para tentar entender como esses valores pautam, né, essa escolha do voto, né, como que nasce essa consciência política. E a Jaqueline comenta muito isso no documentário e numa matéria que vai sair sobre a pesquisa dela amanhã, que ela passa não exatamente
pelo que a gente chama de curral eleitoral, né? Que é uma coisa que costumam dizer muito, né? Dentro dos cultos, que possa acontecer dentro dos cultos, mas é muito mais amplo do que isso, né? É uma série de pensamentos e conversas que constroem, né, esse voto. Eu acho que isso que é o mais interessante nesse segundo episódio, para a gente tentar entender como é que os evangélicos enxergam, querem participar da política, como desde 2018 eles estão sendo cada vez mais cortejados. Eu acho que isso é muito importante para a gente compreender, né, o que aconteceu, o que pode acontecer e que rumo vai ter essas eleições. Tem até gente perguntando aqui como é que faz para assistir. Você vai lá no YouTube, lá no Movidoc no YouTube. Movidoc no YouTube. Ó lá, vamos colocar aqui, ó. Vou mostrar para você lá em vídeos aqui, ó. Tem gente falando, mas como é que eu assisto? Tá aqui, ó. Os 2 vídeos são de 15 minutos aproximadamente, os 2. Esse é o segundo, a política sobe ao púlpito, que é esse que a gente estava falando. Vamos até colocar um trechinho aqui pra gente ver. Dá para soltar o som? Política antigamente era dito que era coisa do diabo. Botar um político no púlpito era coisa do diabo. Se o pastor fizesse um negócio desse, ele era reprovado por toda a igreja. Olhar para ele era de reprovação mesmo. A gente dizia, como pode, em lugar de ungido, tá lá político, né? Então a gente pensava assim, a política não sobe em cima do púlpito dos nossos líderes. Ela pode ser feita cá embaixo. Entre os membros, se quer ser vereador, fala com a gente. Nós somos livres para dar o voto, né? Então, o bom é que não é verdade que ser político é coisa do diabo. Meu açúcar, meu arroz, meu feijão, tudo é política, né? Olha, tudo vem de uma política. Né? A gente está falando aí sobre a construção e quanto essa questão do discurso evangélico, ele entra na política e a gente fica muito, Bolsonaro, Lula, não, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, e é assim que estão atuando, justamente para tentar ampliar os representantes dos evangélicos no Congresso, o que é importante nesse sentido, né, Jaqueline, se a gente for ver como representatividade da sociedade. A gente fala sobre a ampliação do número de mulheres nos legislativos, sobre o número de negros, dos indígenas e de todos, porque o legislativo tem que representar a sociedade, né? Com certeza. E, na verdade, eu acho que é super importante, e a fala, né, dessa participante do documentário é muito significativa, né? Que é essa relação, e eu fui uma das coordenadoras de uma pesquisa agora, né? Que recentemente a gente concluiu sobre a relação, né? Ou as perspectivas das mulheres evangélicas sobre política e cotidiano. A palavra cotidiano é muito importante, né? E eu acho que é essa ética que, de alguma maneira, a participação nessas comunidades de fé contribui para que se constitua, né? Essa percepção de que a política é muito mais do que um voto, e um voto que acontece a cada 4 anos, em instâncias específicas que não se entende muito, e essa política é algo que atravessa a vida, né? E aí o que a gente vê, na verdade, é principalmente nesse público feminino, uma necessidade de uma espera e uma expectativa por um Estado que, de alguma maneira, dê conta de algumas necessidades de subsistência, necessidades fundamentais. E a gente tem pensado muito o quanto a palavra família é uma palavra que tem esse entendimento para esse público, né? É muito menos essa dimensão, né, do modelo da família nuclear ou da família certinha, que o Bolsonaro constrói sempre muito a imagem nas suas falas, né, e muito mais essa família que é uma responsabilidade civil de determinadas pessoas, e nesse caso específico é uma responsabilidade civil das mulheres. Esse engajamento evangélico com a política, e é super importante que a gente veja isso, ele vai para além nessa busca por uma representatividade específica no Legislativo Federal, por exemplo, né, ou nos legislativos municipais. Estou dizendo isso porque é super importante a gente entender que existe uma demanda e um ativismo cada vez mais crescente de determinados públicos evangélicos
por participação nos conselhos municipais. Né? E aí eu estou falando do Conselho Tutelar, né? Ano que vem a gente vai ter novamente eleições do Conselho Tutelar e certamente a gente vai ter um contexto muito semelhante ao que a gente teve em 2019, né? Então um ativismo evangélico de promover candidaturas e promover, na verdade, as eleições como uma espécie de evento, né? Em que ônibus saem das comunidades religiosas e as pessoas vão votar exatamente pela necessidade de se pensar uma ocupação de vários desses espaços, né? Então, essa relação entre política como algo necessário no cotidiano, que atravessa todas as dimensões do cotidiano, ela é muito forte. E ela, obviamente, está muito centrada, eu acho que num ponto teológico que acaba sendo comum entre os evangélicos que se entendem e se reconhecem como protestantes históricos, mesmo entre os evangélicos que se entendem e se reconhecem como pentecostais e neopentecostais, que é essa ideia de uma ética de reino de Deus, né? A política faz parte desse reino. É isso. Bom, todo mundo querendo saber aqui como é que assiste esse documentário sobre os evangélicos no Brasil, 2 episódios, já está disponível no Movidoc, para você achar, digita aí no Google Movidoc, que eu acho que é o caminho mais fácil, né, Thiago? Movidoc, aí a pessoa cai lá, coloca em vídeos, aí você vai encontrar os 2 episódios. Ser evangélico no Brasil, primeira parte, a política sobe ao púlpito, a segunda parte desse documentário, feito pelo Thiago Dias e toda a equipe aqui do UOL, que envolve também o pessoal do vídeo, do Movidoc, o pessoal do TAB e muito mais. E também pesquisadores convidados, estudiosos desse assunto no nosso país.